noite, boa tarde, porque é esquisito dizer boa noite quando o dia ainda está claro, mas é o que eu desejo a vocês, um bom final de tarde, uma ótima noite, e que a paz de Jesus esteja sempre nesta casa e também no coração de cada um de nós. Eu quero primeiramente agradecer o convite que eu recebi para vir aqui hoje, o que é uma satisfação muito grande estar entre amigos, companheiros de doutrina, para falar um pouquinho sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E o tema que eu trouxe é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, sobre a verdadeira propriedade e emprego da riqueza. Antes, porém, eu vou contar uma pequena história do livro Momento Espírita, volume 9. É a história de uma família muito rica. E para guardar o seu maior tesouro, eles mandaram cavar um grande cofre numa montanha. E certo dia, essa família foi alvo de ladrões, que chegaram até a residência, amarraram o casal e, sob ameaças de torturar a criança, o filhinho do casal, eles fizeram então com que os pais ensinassem para eles o segredo do cofre. E aí se dirigiram para aquele determinado local. Porém, ao abrir o cofre, os ladrões tiveram uma surpresa nada agradável para eles, porque o grande tesouro que eles esperavam encontrar ali não passavam de coisinhas tolas, como o bercinho onde o bebê dormira pela primeira vez, o primeiro par de sapatinho, o primeiro brinquedo, enfim, coisas que não tinham o menor valor, a não ser para aqueles pais, que guardavam com muito carinho tudo que se referia ao filho, porque para eles aquele filho era o seu maior tesouro. E o nosso tesouro, qual será? Será a nossa casa, os móveis, o carro do ano? Porque, querendo ou não, nós ainda somos muito apegados às coisas materiais. E com a moeda terrena, nós podemos comprar campos, casas, palácios e muito mais. Mas lá do outro lado, meus irmãos, tudo se paga com as qualidades da alma. Ou será que o nosso tesouro é a nossa família? Os nossos filhos, como se refere a essa história. As mães, principalmente, costumam dizer: meu filho é o meu maior tesouro. Mas até que ponto nós queremos ter a posse desse tesouro? Às vezes, os pais, por excesso de cuidados, acabam prejudicando o crescimento dos filhos, interferindo na vida deles, mesmo depois de adultos. E o nosso dever é amar, educar, dar apoio em determinados momentos, mas precisamos entender que os filhos não são propriedade nossa, que nada nesse mundo nos pertence, nem mesmo o nosso próprio corpo. Segundo diz o Evangelho, o homem só possui em plena propriedade aquilo que ele pode levar desse mundo. O que encontra ao chegar e deixa ao partir, somente aproveita enquanto aqui permanece. Ou seja, o homem não tem a posse real das suas riquezas, mas simplesmente o usufruto. Mas sendo assim, o que é então que o homem possui? Nada do que é de uso do corpo, mas tudo que é de uso da alma, como a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais. Isso é o que ele leva consigo e que ninguém pode lhe tirar, que será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Então depende de nós ser mais rico ao partir do que quando aqui chegamos, visto que a nossa posição futura vai depender das nossas boas ações e do bem que houvermos adquirido. Há uma questão importante para a gente refletir. Será que quando nós retornarmos ao mundo espiritual, quando nós chegarmos lá do outro lado, alguém vai
vai nos perguntar quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, era príncipe ou operário? Mas certamente nos perguntarão, que trazes contigo? Então não serão avaliados os nossos bens nem os nossos títulos, mas a soma de virtudes que possuímos. Sendo assim, nós podemos também ser muito ricos de bens materiais e, por outro lado, ser pobre dos bens morais. Dispor de muitos recursos, mas que de nada nos servirão se não tivermos as qualidades do coração. Mas há quem pergunte, então não é certo possuir a riqueza material? A riqueza material é importante sim, quando bem empregada, bem dirigida, quando usada com sensatez. Porém, grande parte das pessoas vive desatenta, não reconhece e nem tampouco dão o devido valor àquilo que possuem. Muito tempo se dispensa pela busca dos bens terrenos. Entretanto, bem pouco tempo, ou quase nenhum, é consagrado para a conquista do aperfeiçoamento moral e espiritual. Ainda nos dias de hoje, quando se fala em objetivos de vida, muitas pessoas interpretam como sendo somente a busca aos bens materiais. É bem verdade que nós precisamos das coisas materiais porque vivemos no mundo material. Quem é que não quer ter uma vida estabilizada financeiramente? Realização profissional, conforto que venha facilitar a nossa vida diária. E certamente que Deus não nos condena por isso. O que Deus condena, podemos assim dizer, são os abusos, os excessos, o apego exagerado a tudo isso. Porque se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra, não é mesmo? Então cabe ao ser humano fazê-la produzir o bem, porque a riqueza empregada para o bem de todos é indispensável, porque gera crescimento. O progresso avançado no campo da ciência e da tecnologia, assim como em outros setores de grande importância, para terem atingido esses estágios surpreendentes, precisaram da riqueza. Por isso a riqueza material é importante e necessária para o crescimento do nosso planeta. Sem ela não haveriam descobertas, estímulos, invenções e nem tampouco progresso. Mas sendo assim, qual então a melhor forma de se utilizar a riqueza? E o Evangelho nos diz, para que procuremos nestas palavras, amai-vos uns aos outros. Aí está a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Todo aquele que segue os ensinamentos do Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tem aí traçada a sua linha de proceder. O Evangelho também nos adverte que o amor aos bens terrenos constitui um dos maiores empecilhos ao nosso adiantamento moral e espiritual. Porque pelo apego à posse desses bens, muitas vezes destruímos a nossa capacidade de amar. Tornamos-nos egoístas, pensando somente em nós, sem se preocupar com os nossos semelhantes. E ainda, segundo diz o Evangelho, mesmo que a fortuna tenha vindo da nossa família, ou seja, fruto do nosso trabalho, há uma coisa que não podemos esquecer jamais. É que tudo vem de Deus e tudo retorna a Deus. Somos depositários e não proprietários. Deus nos emprestou, temos então que lhe devolver. E Ele nos empresta sob a condição de que o supérfluo pelo menos sirva aos que carecem do necessário. A gente percebe que a humanidade tem sido atingida por uma preocupação materialista que chega a assustar. Muitos somente se preocupam de como e onde aplicar melhor os bens. Alguns têm o suficiente para viver,
Outros, mais do que o suficiente, no entanto, não se dão por satisfeitos. Por exemplo, vemos muitas pessoas, às vezes, que não têm o que vestir, e quantos com os armários lotados de roupas. Quantas mesas vazias e quantos se banqueteando em seus lares num desperdício louco. Muitos desfilando suas riquezas pelas colunas sociais, enquanto miseráveis aflitos clamam por um pouco que a eles sobra. As nações consomem valores incalculáveis em objetos e meios de destruição. A humanidade vive perplexa diante de tanta pobreza, muitos passam fome e muitos também lutam com o flagelo das epidemias, sentindo-se abandonados. As grandes desgraças que a imprensa vem revelando diariamente provocam reflexões mais profundas, mas de concreto para esses infelizes nenhuma solução é oferecida. Sabemos que existem, embora ainda poucas, as instituições assistenciais que se dedicam a diminuir a carência do semelhante. São almas generosas que oferecem seu tempo e geralmente seus poucos recursos para essa finalidade. E a gente se pergunta, qual é o nosso papel diante de tudo isso? Será que estamos fazendo alguma coisa pela melhoria do nosso mundo? Ou será que não temos tempo? Madre Teresa de Calcutá, no seu livro A Força Eterna do Amor, diz a seguinte frase, que a vida nos ensina a aproveitar o tempo que temos à disposição no momento presente. Caso continuemos apenas esperando ou vivendo de uma manhã que ainda não existe, perderemos muitas oportunidades de realização. Por outro lado, se nós ficarmos somente parados, lamentando o passado porque não fizemos isso ou aquilo, ou querendo encontrar a causa de todos os infortúnios, deixaremos igualmente de progredir e perderemos o nosso objetivo vagando nas sombras do tempo. Por isso, hoje é o momento mais importante da nossa vida. É um momento decisivo para aprendermos a lidar com a realidade que nos aguarda no início dessa nova era, repleta de expectativas e esperança. Como sabemos, a Terra é uma escola abençoada de aperfeiçoamento da humanidade. As pessoas que aqui estagiam estão se preparando para conquistar mundos mais adiantados, universidades mais avançadas. Porém, o que se pode dizer de um aluno que falta às aulas, que não está atento às lições dos professores e nem se submete aos testes de conhecimento? Então, assim como o aluno desinteressado, desobediente, é obrigado a repetir a série várias vezes, também a alma tem que repetir as experiências até que aprenda a lição. Às vezes podemos pensar que vamos pagar por nossos erros lá do outro lado, no plano espiritual. Mas nem sempre precisamos morrer para se dar conta do tempo perdido e das oportunidades desperdiçadas. A vida dá tantas reviravoltas que muitos aqui mesmo acordam para a realidade, mas muitas vezes acordam de forma dolorosa. É aquele ditado, né? Quem não vai por amor, vai pela dor. No livro Terapia da Paz, tem também uma história muito interessante em que conta que uma mulher muito pobre caminhava por uma estrada carregando no colo a pequena filha. E ao passar perto de uma caverna, ela ouviu uma voz que vinha lá de dentro da caverna e que dizia: entre, pegue tudo o que desejar, mas não esqueça o principal.
E a mulher, não acreditando muito naquilo que estava ouvindo, resolveu se aproximar mais da caverna. E novamente a voz: entre, pegue tudo o que desejar. Lembre-se, porém, que logo em seguida a porta da caverna se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não esqueça o principal. E a mulher então resolveu entrar e ficou maravilhada, porque ali existia um grande tesouro, muitas joias, pedras preciosas. E ela então colocou a filhinha no chão e começou a recolher aquelas joias no seu avental. Depois de um determinado tempo, ela ouviu a voz novamente: agora você tem apenas 3 minutos. E a mulher então apressou-se para juntar o mais que podia daquilo tudo e saiu correndo de dentro da caverna e fechou-se para sempre. Somente depois que ela estava do lado de fora, foi que ela lembrou a recomendação da voz, que todas as vezes lhe disse: não esqueça o principal. E somente nesse momento foi que ela se tocou que ela havia esquecido o principal. O que será que ela esqueceu dentro da caverna? Esqueceu a filha dentro da caverna. E agora a caverna havia se fechado para sempre. Então ela nunca mais poderia pegar a sua filhinha. E aquele tesouro que durou tão pouco, para aquela mãe foi um desespero, porque aquele desespero durou para sempre. E nós podemos comparar essa história com a nossa vida. A caverna é o planeta Terra. O tesouro são as oportunidades que nos são oferecidas por Deus. E o principal são as nossas relações fraternais. Os valores morais e intelectuais que enobrecem a nossa alma e nos proporcionam a verdadeira felicidade. Enquanto estamos aqui encarnados, devemos utilizar as coisas e poderes terrenos com sabedoria e amor, justamente para que não entremos em desespero quando as portas se fecharem para nós pelo fenômeno que chamamos morte. Muitas pessoas, porque não acreditam na vida depois da morte, prosseguem querendo apenas encontrar o tesouro dos prazeres, a qualquer preço, dando menos valor ao principal. Portanto, se nós fizermos parte dessas pessoas que estão apenas recolhendo os tesouros da terra, vamos ter cuidado, porque a qualquer momento a porta da vida poderá se fechar para nós. Então não vamos esquecer o principal. Em razão de tudo isso, vale a pena prestar atenção no nosso aproveitamento pessoal, naquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer. Pois cada vez que deixamos o nosso corpo físico pela desencarnação, uma nova avaliação é feita. E todos, sem exceção, receberemos conforme as nossas obras. Precisamos entender que estamos neste mundo de passagem e precisamos aproveitar o tempo que temos para nos aperfeiçoarmos, para aperfeiçoar a nossa capacidade de pensar, de amar, de doar e de conviver. Ao procurarmos novos conhecimentos, estamos fazendo valer a vida que temos. Porque a vida é muito mais que acordar, trabalhar, alimentar-se, dormir, usufruir de pequenos prazeres. Estamos aqui com objetivos muito claros e nobres. Estamos aqui para crescer e para nos transformar em pessoas de bem através do amor. Eu trouxe também aqui uma mensagem do livro Momento Espírita, que também se encaixa nesse tema porque fala também sobre o apego aos bens terrenos. Então, diz o seguinte, essa mensagem, que a maioria dos seres humanos deseja ser rico, pois acham que o dinheiro representa privilégios, prazeres e poder. É um sonho que atinge quase todo mundo.
Quem é pobre deseja melhorar de vida. Quem já é rico almeja ser milionário. E o milionário? Esse também quer mais, quer ter bilhões. O doente acredita que o dinheiro vai lhe dar acesso a tratamento VIP, ou seja, a um tratamento especial. Anônimos querem a riqueza para se tornar celebridades. Até os idealistas, sonhadores, pessoas virtuosas, querem dinheiro. Uns sonham em melhorar o mundo, outros planejam construir hospitais e abrigos. Todos acreditam que usarão de maneira correta os recursos para o bem geral. Mas há algumas coisas da vida que não estão acessíveis à influência do dinheiro. Ou seja, muitas coisas que o dinheiro não pode comprar. Como, por exemplo, o dinheiro não pode tornar mais belos os filhos dos ricos. Nem a maior fortuna do mundo compra consolo para a mãe que perde o filho. E por mais nobre que seja, quem pode garantir que terá amor verdadeiro? Quem poderá acrescentar um palmo a mais à sua altura? A maior parte da humanidade fixa seus interesses apenas na vida material. Acreditamos mesmo que a boa condição financeira vai nos trazer a completa felicidade, o que é uma grande ilusão. Associamos o bem-estar com as coisas que nos dão prazer ou satisfazem nossos sentidos, como boa comida, conforto, pessoas que nos servem e atendem aos nossos mínimos desejos. Aos poucos passamos a acreditar que os ricos é que são felizes. E sequer imaginamos que algo possa estragar tal felicidade. Mas nós nos enganamos mais uma vez. Porque as belas residências também abrigam gente que se entristece, que tem problemas, que está sujeita à doença, à morte, a traições. Muitas dessas residências ainda estão cercadas por muros altos, cercas eletrificadas, guardas de segurança, cães e grades que demonstram o medo de ladrões, de sequestradores, de gente que tentará enganar ou levar algum tipo de vantagem. Então, como diz na mensagem, não tenha inveja dos ricos. Não queira ser mais um a ser dominado pelo dinheiro. Se tiver que admirar alguém, que seja aquele que consegue viver satisfeito com o que tem. Lembremos daquela frase que diz: não tenho tudo o que quero, mas amo tudo o que tenho. E isso é que é importante, é amar aquilo que nós temos. Porque o que nós temos hoje é aquilo que nós merecemos ter. E nós sabemos que é muito mais importante ser do que ter. Se tivermos que imitar alguém, que seja São Francisco de Assis, que sentiu a força sentiu a força escravizadora da fortuna e optou pela liberdade. Francisco de Assis, pobre, porém feliz, porque escolheu o amor ao invés do dinheiro. Então, a riqueza considerada, sob qualquer aspecto, é bênção que Deus concede ao homem para a sua felicidade. Porém, compete ao homem bem utilizá-la, multiplicando-a em dons de misericórdia e progresso a benefício do próximo. Portanto, meus irmãos, se a gente analisar tudo isso, esses ensinamentos do Evangelho, que esse pequeno trecho que eu trouxe aqui, que eu pesquisei do Evangelho, a verdadeira propriedade e emprego da riqueza, mas lá tem muitas outras coisas, são páginas e mais páginas que nos traz um ensinamento completo de tudo aquilo que nós precisamos refletir, né, sobre as coisas que nós, sobre esse apego tão grande que nós temos ainda na nossa vida material. E não tem mais como nós ignorar a verdade, porque os ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita,
estão aí, ao nosso alcance, à nossa disposição. Os ensinamentos de Jesus estão por toda parte. As vozes daqueles que partiram desse mundo estão presentes. Diariamente, através de mensagens mediúnicas, eles alertam e conclamam a humanidade a uma nova tomada de posição. A continuação da vida não é mais segredo para ninguém. Tudo está aberto para a inteligência, o raciocínio, a pesquisa. A ignorância e o temor não mais poderão encontrar abrigo nos corações que pulsam pelo conhecimento e indagações da verdade. Então esta é a realidade do momento. Este é o chamamento divino. E uma coisa é importante lembrar sempre: de que nascemos sem nada e morremos sem nada a levar, a não ser aquilo que conquistamos, como os valores da alma e o desenvolvimento moral e intelectual. Essas são as verdadeiras propriedades, o nosso maior tesouro, aquele que Jesus se referia quando disse: guardai convosco o tesouro das virtudes, o único que o ladrão não rouba e nem a ferrugem corrói, e que mesmo após a morte do corpo físico permanecerão conosco. Então era essa pequena mensagem que eu trouxe para hoje. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês e que a paz de Jesus permaneça entre nós hoje e sempre. Muito obrigada. Que assim seja.